Olá, primeiramente seja bem-vindo. Meu nome é Washington da Silva Leal, sou professor de contabilidade. Hoje vamos tratar da disciplina de contabilidade de custos, que nada mais é que uma ramificação da contabilidade como um todo. A contabilidade, bem nós sabemos, que é uma ciência que se preocupa e estuda o patrimônio, seja ela da empresa, seja ela da pessoa física. Nós vamos adentrar hoje na contabilidade de custos, que ela sempre vai trazer detalhamentos de como é formado o preço e o custo de um produto. Mas para isso a gente precisa inicialmente contextualizar como surgiu a contabilidade de custos no mundo. Acompanhando o slide, a gente pode notar que a contabilidade de custos surgiu em um cenário onde tínhamos a Revolução Industrial, ou seja, a necessidade de se mensurar o custo dos produtos como um todo. Acompanhando aqui o slide, nós vemos que as grandes modificações ocorridas nos últimos anos, em todos os setores de negócios, principalmente devido à abertura de mercados fechados, criou uma nova ordem mundial, onde as empresas devem cada vez mais serem competitivas. Ou seja, o produto, como ele tinha um novo patamar de distribuição, de consumo, era necessário que se soubesse quanto de fato custaria esse produto, desde a produção até a entrega ao seu cliente final. E ele continua dizendo que neste ambiente as informações contábeis são primordiais na busca por maior competitividade. Criou-se assim uma acirrada competição entre as empresas em nível global, o que tem exigido cada vez mais atenção dos gestores no sentido de não só controlar acuradamente os custos de suas atividades, mas também de examinar a eficácia desses custos. Ou seja, o conhecimento do custo de um produto é uma informação primordial para tomar a decisão dos seus gestores, se é viável ou não manter esse produto na linha de produção, ou até mesmo tirá-lo em virtude da concorrência que tem assumido os custos mais baixos. Com essa forma, há necessidade de se mensurar o custo de um produto por meio de custeio, ou seja, a distribuição dos insumos dentro de um produto. Então, o interessante é que saiba todo o processo como um todo. Um exemplo é um bolo. Você precisa saber quanto custa cada insumo até a entrega ao seu consumidor final. Então, nós vamos experimentar hoje a questão da contabilidade de custos como uma ciência que vai dar suporte para tomar decisão, para que os gestores possam avaliar de fato o custo que forma esse produto. E para isso ele diz que é necessário informações mais relevantes relacionadas aos custos dos produtos, processos e clientes. Definição em contabilidade de custos. Ele aponta que a parte da ciência contábil que se dedica ao estudo racional dos gastos feitos para subter um bem de venda ou de consumo, quer seja um produto, uma mercadoria ou serviço. O que ele quer dizer? Se você quer montar uma linha de produção, ou vender algum produto, ou prestar algum serviço, não basta apenas acompanhar o preço que o mercado dita. Porque muitas das vezes, aquele que dita o preço não sabe quanto custa. Então, o valor, o preço que é pago lá fora, sofrem conflitos e essa informação vai ser dirimida só com o conhecimento do custo da sua atividade ou do seu produto. E ele continua definindo contabilidade de custos como ramo da função financeira que acumula, organiza, analisa, interpreta os custos dos produtos, dos inventários, dos serviços, dos componentes da organização, dos planos operacionais e das atividades de distribuição para determinar o lucro, para controlar as operações e para auxiliar o administrador no processo de tomada de decisão. Só se toma decisão quando você tem informação confiável, informação fidedigna, para assim você, enfim, fixar o seu preço na venda. Como eu falei, a contabilidade de custos surgiu em um cenário após a Revolução Industrial, porque até então a atividade mercantil é ditada pela demanda e oferta. Na Revolução Industrial, era interessante conhecer a estrutura de formação de preço do seu produto. Então ele apresenta aqui que até a Revolução Industrial, no século XVIII, quase só existia a contabilidade financeira, ou chamada contabilidade geral, que é desenvolvida na era mercantilista, quando existia compra e venda de mercadorias. E estava bem estruturada para servir às empresas comerciais. Por quê? As empresas comerciais haviam apenas uma preocupação: comprar e vender este produto. Com a Revolução Industrial, existia a necessidade de passar por uma transformação. Comprava-se os insumos, transformava-se em um produto.
Então, essa nova etapa de transformação, que nós veremos à frente, que é a indústria de transformação, deveria ser apurado o custo dessa etapa, que vai ser auxiliado somente com a contabilidade de custos. Então, ele continua dizendo que para a apuração do resultado de cada período, bem como para o levantamento do balanço em seu final, bastava o levantamento dos estoques em termos físicos. Isso na contabilidade mercantilista, quando só existia compra e venda de mercadorias. Já que sua medida em valores monetários era extremamente simples. O contador, anteriormente, somente verificava o montante pago por item estocado e, dessa maneira, valorava as mercadorias. Bastava, então, conhecer o custo de aquisição de um produto, esse produto seria vendido, ele colocaria um ganho, então você conseguiria contabilizar essa etapa de duas formas. Entrada da mercadoria com o seu custo, venda da mercadoria aplicando somente o seu ganho. Então nós tínhamos inicialmente essa contabilidade simples, que ele ilustra aqui com o estoque inicial, você adiciona as compras, menos o estoque final, você conseguiria aplicar então o custo da mercadoria vendida. Com o processo industrial isso não é possível, porque entre a entrada da mercadoria, o insumo, e a venda, você passa por um processo de transformação, de aprimoramento daquele produto. Chega insumo e sai um produto elaborado. Então, na contabilidade comercial, nós temos um cenário apenas de custo da mercadoria vendida, olhando apenas a entrada da mercadoria e a sua saída. Como não havia um processo de transformação, poderia ser apurado de forma fácil. Ele continua confrontando esse montante de custos com as receitas líquidas obtidas na venda de seus bens, chegava-se ao lucro bruto, do qual bastava deduzir as despesas necessárias à manutenção da entidade durante o período. Então, com a contabilidade comercial ou mercantilista, ou ainda chamada contabilidade geral, você tinha um cenário que a única preocupação era saber a entrada, um custo mínimo que seria da mão de obra que faria a venda desse produto e a entrega, o preço seria fixado pelo administrador naquela época. E nessa situação nós tínhamos essa chamada DRE, demonstração de resultado do exercício, que era de forma simples, onde nós tínhamos as vendas líquidas menos o custo da mercadoria vendida, que nós vimos anteriormente como funciona a aplicação da fórmula, com a aplicação dos estoques iniciais, aditivando as compras, menos estoques finais, nós teríamos então lucro bruto e posteriormente teríamos apenas umas despesas que não estariam totalmente ligadas à atividade. Seriam apenas atividades comerciais, que são as vendas, administrativas seriam a gestão e a financeira, encontrando no fim o lucro bruto, o resultado antes do imposto de renda. Então, retomando aqui para a contabilidade de custos, nós temos que enumerar alguns princípios básicos. Nós temos o seguinte: o valor do estoque dos produtos existentes na empresa, ou seja, fabricados por ela, deveria então corresponder ao montante que seria o equivalente ao valor de compras na empresa comercial. Portanto, passaram a compor o custo do produto, os valores dos fatores de produção utilizados para a sua obtenção. Então nós temos que imaginar que a contabilidade de custos ele surge num cenário que entre a compra e a entrega, como eu disse para vocês, existe a transformação, um processo que o insumo, os ingredientes, tornam um produto, passam por uma industrialização, ou seja, por um processo. A dificuldade maior hoje, a contabilidade de custos, é você mensurar quanto custa esse processo. Então ele continua dizendo que, devido ao crescimento das empresas, com o consequente aumento da distância entre administrador e ativos e pessoas administradas, passou a contabilidade de custos a ser encarada como uma eficiente forma de auxílio no desempenho dessa nova missão, ou seja, a contabilidade gerencial. Temos uma preocupação, onde saímos da contabilidade comercial, mercantilista, que era apenas compra e venda de mercadorias, para um processo onde o insumo passaria por uma transformação até a chegada do produto e, posteriormente, até a chegada do cliente. Então, nós podemos frisar dois pontos importantes. A contabilidade de custos tem duas funções relevantes, ou seja, importantes, primordiais. São elas: o auxílio ao controle e ainda a ajuda às tomadas de decisão.
Por que o auxílio ao controle? Eu tenho que conhecer quanto custa a minha mercadoria para que eu possa viabilizar a venda. Um exemplo, fábrica de bolo. Fábrica de bolo tem a soma dos insumos, produz o bolo e vai vender. Quando o empresário, o administrador, o gestor só soma apenas os ingredientes e apura o custo, ele está tendo uma informação equivocada para poder formar o preço de venda. Digamos que ele conseguiu comprar os ingredientes num total de R$ 5 para um bolo. Então ele acredita que se ele colocar R$ 10, ele está lucrando metade do valor. Isso não é verdade, porque entre o ingrediente e a venda, você tem uma transformação, onde ele vai passar por forno, mão de obra envolvida, com o cozinheiro, gasto com água, com energia, e isso tem que ser conhecido. Consequentemente, essas informações vão auxiliar para a tomada de decisão, como, por exemplo, inviabilizar uma linha de produção de qualquer que seja o produto. Retomando para o slide, nós podemos ver que contabilidade de custos, no que diz respeito ao controle, ele vai detalhar. Nesse quesito, sua mais importante missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão. E no estágio imediatamente seguinte, acompanhar efetivamente o acontecido para comparação com valores anteriormente definidos. O que acontece? Muitas das vezes os preços são fixados apenas olhando para o mercado, quando na verdade você tem que conhecer a estrutura de custo da sua empresa e do seu produto. A contabilidade de custos, no que tange à tomada de decisão, ele define que nesse quesito tem papel de suma importância, pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem respeito às consequências de curto e longo prazo, sob medidas de introdução ou corte de produtos, administração de preços de venda, opção de compra ou produção. Nós sabemos que olhando para o custo do produto, nós poderemos então tomar a decisão se inviabilizaremos aquela linha de produção ou não. Como, por exemplo, nós tivemos no passado as empresas que revendiam filmes fotográficos. Analisando o custo desse produto e analisando a demanda e venda, por preço de venda, percebeu-se que era inviável a manutenção desse produto por descontinuidade. Então ele continua dizendo que a moderna contabilidade de custos em empresas não industriais. Ou seja, após a Revolução Industrial, nós tivemos uma nova ordem mundial, uma nova configuração de economia e sociedade. Com isso, nós saímos também do única atividade de indústria, nascendo então a prestação de serviços. Quando muitas das vezes é muito difícil, caso você não tenha controle dos seus custos, não conheça os seus custos, você fica impossibilitado de tomar uma decisão. Então ele diz o seguinte: com o advento da nova forma de usar a contabilidade de custos, ocorreu o seu maior aproveitamento em outros campos que não industrial. Por exemplo, a prestação de serviços. No caso de instituição não tipicamente daquela natureza, tais como instituições financeiras, empresas comerciais, firmas de prestação de serviços, etc., onde seu uso para efeito do balanço era quase irrelevante, pela ausência de estoques. Passou-se a explorar seu potencial para controle e até para tomadas de decisões. Então a contabilidade de custos surge como um apoio em diversas empresas, não só na indústria, porque todas aquelas que têm a necessidade de ter controle entre o preço de venda e olhando para a sua atividade de aquisição, ele tem que entender todo o processo. Ele tem que conhecer quanto custa cada parte desse processo, para que assim ele possa determinar qual é o preço de venda. Do contrário, ele vai ter que determinar o preço de venda de acordo com o mercado e, possivelmente, ele vai ter maus resultados. Continuando, mesmo nas empresas prestadoras de serviços que eventualmente faziam uso de custos para avaliação dos estoques de serviços em andamento, ou seja, para avaliação dos custos incorridos em projetos ainda são acabados, seu campo alargou-se de maneira formidável. Ou seja,
Se é prestado um serviço como, por exemplo, um aplicador de papel de parede. Você fez a aquisição do papel de parede, o profissional vai até a sua residência. Ele tem que saber o custo dele ir até a sua residência, o tempo de aplicação que está na sua residência. Tudo isso tem que ser remunerado. Então, a ciência, como contabilidade de custos, é muito ampla e tem um excelente mercado. Então, ele continua dizendo que hoje é relevantemente comum encontrarmos bancos, financeiras, lojas comerciais, escritórios de planejamento, de editoria, de consultoria, utilizando-se de contabilidade de custos. Então, com esse cenário da importância da contabilidade de custos, tanto quanto controle e como auxiliar na tomada de decisão, surge no mercado um profissional chamado controller. Esse é o profissional especializado em investigar o custo de toda a operação, de ponta a ponta. Esse profissional, para ele, é necessário que ele tenha o máximo de informações possíveis, desde a aquisição da mercadoria ou do insumo, conhecendo o processo de transformação, industrialização, até a entrega ao consumidor final, olhando bem para a logística. Os profissionais hoje no mercado têm uma boa remuneração porque eles conseguem trazer bons resultados, como, por exemplo, descontinuar alguma linha de produção que não traga rentabilidade para a empresa. É muito comum nós depararmos hoje em dia com alguns armazéns, mercadinhos, ou empresas que prestam serviços que têm alguns chamados produtos carro-chefe, aqueles que, de fato, conduzem a empresa para um resultado positivo. E outros são penduricários, que são prestados ou vendidos, mas não trazem resultado nenhum. Então, o controle vai ter essa expertise de entrar nesse cenário, avaliar, para que seja tomada a decisão com a contabilidade de custos. Então, só para forma de a gente retomar um pouco o conteúdo, eu trouxe uma pergunta. A contabilidade de custos tem duas funções relevantes. Quais são elas? Como eu falei, apenas duas: controle e auxílio na tomada de decisões. Diz o seguinte: exemplifique entidades que se utilizam da contabilidade de custos para a tomada de decisões dos administradores. Como nós vimos, empresas comerciais, indústrias e prestadores de serviços se utilizam dessa ferramenta para que eles possam entregar o seu produto conhecendo o seu custo. Mais um exercício, um exemplo simples aqui, para que a gente possa fixar o conhecimento, o conteúdo. Em fevereiro de 2012, o estoque inicial de uma determinada matéria-prima numa indústria era de R$ 82.500. Durante o mês, foram adquiridos R$ 1.950.000 desta matéria-prima. No final do mês, o estoque era de R$ 340.000. Nessa operação, foram desconsideradas as operações com impostos. Ele pede: o custo da matéria-prima consumida nesse período é de... Lembrando, nós temos que trazer então aquela equação da contabilidade comercial, onde nós temos o custo da mercadoria vendida, o estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final. Vejamos. Então, nós montamos a estrutura da fórmula do custo da mercadoria vendida, onde ela é igual ao estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final. O estoque inicial, ele frisou inicialmente aqui, ó, o estoque inicial de uma determinada matéria-prima numa indústria era de 82.500. Então, lançamos aqui 82.500. Durante o mês, foram adquiridos, foram comprados R$ 1.950.000 desta matéria-prima. Então, nós pegamos o estoque inicial, adicionamos as compras, ou seja, a sua aquisição. E ele continua que no final do mês, o estoque era de R$ 340.000. Então, se no final do mês, R$ 340.000, nós temos o estoque final no valor de 340.000. Então, podemos montar a equação com esses dados. 82.500 mais 1.950.000 menos 340.000. Vamos encontrar, então, um CMV, custo da mercadoria vendida, de R$ 1.692.500. Alternativa correta, letra
B. Então, com base nesse conhecimento, a gente consegue entrar agora na terminologia básica da contabilidade de custos, terminologia contábil básica. É muito comum a gente se deparar com algumas informações como essa. Terminologia em custos industriais, despesa com mercadorias, ou despesas com matéria-prima, ou custo de matéria-prima, gastos ou despesas de fabricação, gastos ou custos de materiais diretos, despesas ou gastos com imobilização. Comumente nós achamos que todos esses nomes são sinônimos, quando na verdade não são. Gastos, custos ou despesas são três palavras sinônimas ou dizem respeito a conceitos diferentes. Confundem-se com desembolso? Investimento tem alguma similaridade com elas? Perda se consome com algum desses grupos? É comum nós vermos uma confusão com as informações, achando que todas elas têm o mesmo significado. Vamos ver agora? Gastos. Como ele define gastos? Gastos correspondem à compra de um produto ou serviço qualquer, que gere sacrifício financeiro para a entidade. O sacrifício esse é representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro. Então, gasto é toda aquela operação onde há uma compra, uma aquisição de um produto ou um serviço. E para que esse gasto aconteça, você tem duas situações, ou o desembolso imediato, ou a criação de obrigação, pagamento no futuro. Ele traz o exemplo: gastos com compras de matéria-prima, gastos com mão de obra, gasto com honorários da diretoria. Matéria-prima, lembrando que matéria-prima é o insumo, é o basilar para se montar, se fazer um produto. Como exemplo, um bolo. Matéria-prima, farinha de trigo. Matéria-prima, ovos. São os insumos. Gasto com mão de obra. O que seria o gasto com mão de obra? Mão de obra é aquele gasto que você vai ter que desembolsar, sacrificar financeiramente com o profissional. No caso do bolo, o profissional que vai fazer esse bolo, que vai ter a representação como gasto com mão de obra, como nós vimos aqui. Desembolso, por definição, é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Desembolso, o próprio nome já diz, é o fato de desembolsar, de efetivar o pagamento daquele gasto. Outra definição, o desembolso se caracteriza pela entrega do numerário, ou seja, dinheiro. Pode ocorrer antes, um pagamento antecipado, ou no momento, pagamento à vista, ou ainda sendo feito depois com pagamento a prazo da ocorrência do gasto. Continuando nas definições, vamos tratar agora de investimento. Investimento é o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro ou futuros períodos. No entanto, o investimento pode ter diversas naturezas e de períodos de ativação variados, como, por exemplo, a matéria-prima é um gasto contabilizado temporariamente como investimento circulante. A máquina é um gasto que se transforma no investimento permanente. As ações adquiridas de outras empresas são gastos classificados como investimentos circulantes ou permanentes, dependendo da intenção que levou a sociedade à aquisição. Então, investimento. O primeiro ponto ele detalha como aquisição de matéria-prima. Quando o empresário, o administrador, o gestor adquire, compra a matéria-prima, quando ele adquire esse insumo, ele está fazendo a ativação. O que é ativação? É o lançamento que reconhece a entrada desse insumo na sua empresa. Então, o lançamento vai ser, como nós vimos na contabilidade geral, debitando esse ativo e creditando a forma como vai ser feito esse desembolso. Se à vista vai acreditar banco, vai acreditar caixa, se for imediato, ou ainda, se for uma obrigação futura, vai acreditar fornecedores e terá que ser monitorado para futuro pagamento. A ativação na aquisição de um maquinário, de uma máquina. A máquina, normalmente, quando adquirida por uma empresa,
ela espera que essa máquina vai contribuir com ela numa vida útil 5, 10, 15, 20 anos, dependendo do maquinário ou da atividade da empresa. Então, por isso que ele diz que a máquina torna-se um investimento permanente. É um gasto que se faz para um médio, longo prazo. E no último item ele faz uma sugestão de aquisição de ações. O que são ações? São participações no capital de outra empresa. Quando eu adquiro a ação, eu estou comprando uma participação em quantidade de ações no patrimônio de outra empresa. Dependendo da sua necessidade de estratégia, você vai ativá-la, registrá-la, reconhecê-la como um ativo circulante, ou seja, um ativo com movimentação para dentro de um exercício social, ou, dependendo da sua estratégia, para longo prazo, você vai colocá-la como um ativo que venha a ser classificado para longo prazo, ou ainda realizável a longo prazo. Então definimos o que é investimento. Então vamos definir agora custo. Custo: gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Vale ressaltar que o custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo, no momento da utilização dos fatores de produção, bens ou serviços, para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. O custo, antes de ser um custo, ele foi um gasto. Certo? Quando eu faço a aquisição de um bem ou um serviço, eu tenho um gasto que me demanda um desembolso, que ele pode ser classificado como um custo. Quando isso? Quando ele está diretamente ligado à atividade da empresa, que ele vai compor o produto ou vai ser um produto que vai ser transformado para um objetivo final da empresa. Então, ele pode ser utilizado tanto na produção de outros bens, como na prestação de um serviço. Despesa, por definição, é o bem ou serviço consumido, direta ou indiretamente, para a obtenção de receitas. Exemplo, a comissão do vendedor é um gasto que se torna imediatamente uma despesa. As despesas são itens que reduzem o patrimônio líquido e que têm essa característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. Então, retomando despesa. Despesa é um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Um exemplo, uma indústria, ela precisa de energia elétrica, ela precisa de água. Esse gasto para a instalação dessa empresa é uma despesa. Lembrando que, então, é uma despesa, mas antes de ser uma despesa, ela é um gasto, que demanda um desembolso. A comissão do vendedor é um gasto que se torna imediatamente uma despesa. As despesas são itens que reduzem o patrimônio líquido e que têm essa característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. O prestador de serviços, quando ele tem que ter um gasto com deslocamento, esse gasto é reconhecido como despesa, que é um gasto que necessita para se obter uma receita. E a perda, por definição, é um bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária. O que é uma perda? Uma empresa que por algum motivo faltou energia e tinha algum estoque em freezer, com essa queda de energia, possivelmente vai perder esse estoque. Foi involuntário, imprevisível, foi anormal. Detalhe que devemos ter atenção para não confundir despesa com custo, porque o custo está totalmente ligado à atividade, totalmente ligado ao produto, totalmente ligado à transformação do insumo em um produto final. A despesa, muitas das vezes, ela surge em volta. Como, por exemplo, uma escola, ela demanda uma série de profissionais, onde as linhas de atuação, às vezes, são periféricas para poder entregar o produto. Toda linha periférica que não seja atividade fim são despesas. Aquelas que são ligadas às atividades fim, sim, são custos.
Ele exemplifica ainda que exemplos comuns de perda são as perdas com incêndios, perda por obsoletismo de estoque, etc. Obsoletismo, nós vemos que você tem um estoque de um certo produto e surgiu um produto novo, um produto com melhor tecnologia, ou seja, você vai se deparar com uma demanda menor ou inexistente para aquele outro produto que se tornou obsoleto, ultrapassado. Como, por exemplo, uma loja que vendia máquina de escrever e, com a demanda pelos computadores, a venda da máquina de escrever foi afastada para poder atender a demanda dos seus clientes com aquisição de computadores. Então, nós podemos ver na contabilidade de custos que temos os gastos, investimentos, desembolso, custo, despesa e perda. A gente vai classificar então o que é o custo para cada produto. O custo sendo direto ou o custo sendo indireto. Custos diretos são aqueles que são facilmente atribuíveis a um determinado bem ou serviço. Retomando exemplo prático de um pão. O que é um custo direto de um pão? São a matéria-prima e a mão de obra direta. Ou seja, o empresário tem uma padaria. Se ele quiser saber quanto custa a mão de obra direta, ele tem que entender o processo por onde aquele pão passa. O insumo chegou, que é a matéria-prima, que é o trigo, fermento, ovo. Esses são os insumos. E a mão de obra direta é o padeiro, que é o responsável por trabalhar diretamente na transformação desse produto. E ainda, se ele tiver um forno elétrico exclusivo para atender a fornalha dos pães, isso vai ser um custo também direto. Ok? Então também teremos os custos indiretos. Por definição, são aqueles custos que beneficiam toda a produção de um bem ou serviço. São todos os custos de produção, exceto os materiais diretos e mão de obra direta. Exemplo, aluguel, depreciação, salário da supervisão ou da administração, etc. Ou seja, tudo que não for custo direto é custo indireto. Custo direto, facilmente atribuível, reconhecido dentro do produto, dentro da produção ou dentro da prestação daquele serviço. Custo indireto são os custos periféricos, que estão próximos à produção, mas não são totalmente facilmente atribuíveis. Como, por exemplo, uma padaria que tem um padeiro com mão de obra direta, os insumos, trigo, fermento, como matéria-prima, você conseguiu identificá-los como custo direto. Agora, o padeiro precisa estar no ambiente iluminado. O padeiro precisa ter à disposição dele uma série de ferramentas. Tudo isso são coisas periféricas, são custos periféricos. A manutenção da parte elétrica, a parte elétrica daquele local, você não consegue medir e atribuir a parte esse produto, ele é reconhecido como um custo indireto. Beneficiam toda a produção de um bem ou serviço, mas não está facilmente atribuída ao produto ou à prestação daquele serviço. E ainda, os custos podem ser classificados como custos fixos ou custos variáveis. Além de seu agrupamento em custos diretos e indiretos, os custos podem ser classificados em custos fixos e custos variáveis. Em suma, resumem-se em custos variáveis. São aqueles que estão diretamente relacionados com o volume de produção ou venda. Exemplo, matéria-prima, mão de obra direta. Características. Em termos de custos totais, quanto maior for o volume de produção, maiores serão os custos totais. O que isso quer dizer? Se eu tenho, para uma porção de um bolo, por exemplo, eu preciso de 60 gramas de trigo, com 2 bolos eu preciso multiplicar 2 vezes. Eu tenho 120 gramas de trigo. Para 3 bolos, 180 gramas de trigo. Então ele diz que em termos de custos totais, quanto maior for o volume, maior serão os custos totais. Porque os custos variáveis eles estão totalmente ligados à produção, totalmente ou diretamente relacionados com o volume
de produção. Os custos variáveis aumentam à medida que aumenta a produção. Mão de obra direta. Se para uma linha de produção eu preciso de um funcionário que atenda 2 veículos, por exemplo, a montagem de um veículo, um profissional dá conta de 2 veículos. Se eu quero produzir mais, eu preciso de mais mão de obra direta. Então, eu vou precisar, se eu sair de 2 produções de 2 veículos para 4, eu preciso de mais um profissional. Então, esse crescimento vai sempre estar atrelado ao volume de produção. Por isso que ele é dito como custo variável. Ele aumenta ou diminui à medida da sua produção. A produção aumenta, o custo variável aumenta. A produção diminui, o custo variável diminui. Então, ele é diretamente proporcional. Os custos fixos, por definição, são aqueles que independem do volume de produção ou venda. Então, vamos atentar. São aqueles que independem, não dependem do volume de produção ou venda. Representam a capacidade instalada que a empresa possui para produzir e vender bens ou serviços. O exemplo prático é o aluguel. Se a padaria tem o seu aluguel, independente da padaria estar em funcionamento ou não, o valor do aluguel é fixo, é um custo fixo, independe da produção. Seja a padaria produzindo muito, seja a padaria produzindo pouco, esse custo permanece intacto, permanece inerte nesse período. Características. Em termos de custos unitários, quanto maior for o volume de produção ou venda, menores serão os custos por unidade. O que eu faço? Eu pego o valor do meu custo do aluguel e vou dividir, e vou diluir, e vou distribuir dentro da minha venda, para que torne-se viável esse custo fixo assumido pelo empresário, pelo gestor, pelo administrador. Enquanto em termos totais, ou seja, valor global, ele independe das quantidades produzidas ou vendidas. Continuando, custos primários. Os custos primários correspondem à soma de matéria-prima com a mão de obra direta. Ou seja, na atividade de padaria, na produção do pão, produção do bolo, eu tenho que somar os meus insumos, os meus ingredientes, mais ainda a mão de obra direta. Esse custo é chamado de custo primário. Ele continua aqui, os custos primários não são a mesma coisa que custos diretos, já que nos custos primários só temos 2 itens, mão de obra direta e matéria-prima consumida para aquele produto. Assim, a embalagem é conhecida por custo direto, mas não primário. Custos de transformação. Essa é a parte que dá um certo trabalho de mensurar, um certo trabalho de pontuar quais seriam esses custos de transformação. Porque você tem que analisar o processo de transformação dos seus insumos, matéria-prima, com a mão de obra direta, a virar um produto na linha final. Por definição, ele diz o seguinte: custo de transformação corresponde à soma de todos os custos de produção, exceto retirando os relativos à matéria-prima e outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa, que são os insumos. Componentes adquiridos prontos, embalagens compradas, etc. Os custos de transformação representam esses custos de transformação o valor do esforço da própria empresa no processo de elaboração de determinado item, mão de obra direta e indireta, energia, materiais de consumo industrial, etc. Retomando, o custo de transformação, então, vai ser o seguinte: eu vou ter que retirar os meus insumos, a minha matéria-prima, e todo o custo após a matéria-prima é o custo de transformação. É o gasto necessário para se transformar o insumo no seu produto final. No custo de transformação nós teremos a mão de obra direta, a mão de obra indireta, a energia elétrica empenhada para esse produto ou serviço e os materiais de consumo industrial atrelados à transformação desse insumo no seu produto final.
Aqui a gente consegue visualizar uma imagem que detalha como é entendido o custo de fabricação de um produto. Inicialmente teremos lá os materiais diretos, são os materiais que podem ser identificados a um produto, atrelados a esse produto. No meio do processo nós temos a mão de obra direta, que são os custos de mão de obra que podem ser identificados a um produto, atrelados a um produto, como exemplo da padaria. E após ele, temos o custo indireto de fabricação, que corresponde a todos os custos de fabricação, exceto os materiais diretos e a mão de obra direta. Então, em detalhe, o custo de fabricação vai envolver as três etapas: materiais diretos, mão de obra direta e o custo indireto de fabricação. O custo primário corresponde à soma dos dois primeiros. Materiais diretos, aqueles que você consegue identificar, atrelar facilmente ao produto, mas a mão de obra direta, aquele profissional que está ligado à atividade da produção. Esses dois perfazem o total do custo primário. E o custo de conversão ou transformação vai ser retirado apenas os materiais diretos. Vai ser a soma da mão de obra direta, mais o custo indireto de fabricação. Nós teremos então o custo de conversão ou o custo de transformação. Vai ser disponibilizado para vocês uma série de exercícios, mais alguns de fixação. Eu deixo uma frase para reflexão do Ayrton Senna que diz o seguinte: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Ayrton Senna. Então, deixo para vocês um abraço, bons estudos, boa prova.